galera, tudo bem? Aqui é o professor Marco e este vídeo eu vou explicar para vocês como produzir um gráfico de setores, ok? Mas para isso nós iremos precisar de um transferidor e de compasso. O compasso já utilizei ele fazendo o meu círculo, né? O gráfico de setor ele trabalha com um círculo. O gráfico de setor ele também é conhecido como gráfico de pizza. E daqui a pouco nós vamos utilizar o transferidor para poder marcar os setores, né? Cada setor, cada parte nesse círculo é chamado de setor e nós temos que trabalhar a medida de ângulo, né? Sabendo que também a circunferência, ela possui, nosso círculo tem 360 graus e que nós também precisamos de trabalhar essas informações em porcentagem. Tá? Por quê? Porque aí nós vamos associar a porcentagem ao círculo todo. Quando nós trabalhamos com uma atividade sobre porcentagem, qual que é o todo na porcentagem? Não é o 100%? Então, a circunferência toda ela tem um ângulo total de 360 graus. Beleza? Então, para isso eu montei uma situação, um exemplo, uma atividade, e vamos ver o que vai acontecer. Ó. Um exemplo. Construção de um gráfico de setores apresentando o resultado de uma eleição. Veja bem, né, uma simulação aqui. O candidato A recebeu um total de 3.000 votos. O candidato B, 1.800 votos. Brancos e nulos, um total de 900 votos. Ausentes, teve um total de 300, né, pessoas ausentes. E aqui nós temos que, sempre é muito importante, trabalhar com o total, igual eu havia falado. A porcentagem, o valor total da porcentagem, 100%. O valor total da circunferência em graus, 360 graus. Então, tudo é associado ao total. Então, nós vamos somar esses números de votos todos, 3.000 mais 1.800, mais 900, mais 300, e nós vamos ter um total de 6.000 eleitores, né? Vamos dizer assim, que foram lá para realizar os seus votos, ou que não compareceram, no caso, né? Então, até porque o total, os 6.000, corresponde ao quê? 100%. Né? É o total, ok? Então vamos ver agora a porcentagem que cada candidato ou os votos brancos e nulos correspondem. Para isso, nós podemos fazer o seguinte. Por exemplo, para definir qual que é a porcentagem que o candidato A obteve, que é os 3.000 votos, em relação ao total. Então vamos lá. O candidato A, ele recebeu, qual que é o total de votos que ele recebeu? 3.000 votos. Sendo que o total de eleitores são 6.000. Então, nós podemos montar uma fração da quantidade de votos que o candidato A recebeu sobre o valor total de votos de eleitores. Nós podemos também simplificar essa fração, tá? Cortando esses zeros. E aí, que fração que sobrou? 3/6. 3/6 representa o quê? Eu posso dividir essa fração por 3. Se eu dividir essa fração por 3, eu vou obter essa fração 1/2. E 1/2 representa o quê? Em porcentagem, 50%. Então, nós podemos afirmar que 50% dos eleitores votaram no candidato A. Beleza? E o candidato B? Qual que é a porcentagem que o candidato B recebeu? Quantos eleitores votaram no candidato B? Um total de 1.800. Então, 1.800 eleitores votaram no candidato B. Total de eleitores, 6.000. Né? O que nós podemos fazer? Podemos simplificar a nossa fração, simplificando, cortando os zeros aqui. Sobrou 18 sobre 60 avos. Posso simplificar essa fração, continuar dividindo ela por 2. Posso dividir ela por 6. Os dois números são divisíveis, são múltiplos do 6. 18 dividido por 6, 3. 60 dividido por 6, 10. Aí deu 3 décimos. 3 décimos corresponde a quantos por cento? 1 décimo, 10%. 2 décimos, 20%. 3 décimos corresponde a um total de 30%. Então, do total, o candidato B recebeu 30% dos votos. E brancos e nulos? Qual que é a porcentagem em relação a brancos e nulos? Quantos votos que eles receberam? Né? Votos brancos e nulos, um total de 900. Podemos montar a nossa fração, 900 sobre 6.000. Só que para evitar cálculo aqui, o que nós vamos observar?
que o candidato B recebeu 1.800 votos, certo? Que corresponde a 30%. Já brancos e nulos foram um total de 900 votos. 900 votos é o quê? A metade de 1.800. Então, a porcentagem de brancos e nulos corresponde à metade dos votos que o candidato B recebeu. Então, se o candidato B recebeu 30%, brancos e nulos correspondem a um total de 15%. Beleza? E aí, a quantidade de candidatos ausentes que não compareceram, qual que é a porcentagem dele? Eu tenho que trabalhar na fórmula fracionária, né? Uma possibilidade aqui de chegar ao resultado. Total de voto de pessoas ausentes, eleitores ausentes, 3.300. Essa quantidade representa quanto do total de 6.000? Posso simplificar a minha fração, né? Cortando os dois zeros. Eu tenho 3 sessentavos. Posso dividir por 3 essa fração. 3 dividido por 3, 1. 60 dividido por 3, 20. 1/20. E dividir 1 por 20 para representar isso na forma fracionária. Agora, um detalhe, né? 900, 15%. 300 é a terça parte de 900. Então, a porcentagem aqui é a terça parte de 15. A terça parte de 15 é 5%. Ok? Então, essa fração, 1/20, ela corresponde de forma percentual em 5%. Eu posso ir lá na tabela e completá-la agora. Os 3.000 votos do candidato A correspondem a quantos por cento? 50%. O candidato B, os 1.800 votos, corresponde a quantos por cento? 30%. Votos brancos e nulos corresponde a quantos por cento? 15%. Os ausentes correspondem a quantos por cento? 5%. E a soma dessas porcentagens, logicamente, 100%. Ok? Agora nós precisamos de transformar, então, essas porcentagens em ângulos, em graus, para produzirmos os nossos setores. Ok? Então, pessoal, agora o que nós vamos fazer? Cada porcentagem dessa vai ser transformada em grau. Lembrando que o nosso círculo, a nossa circunferência tem 360 graus. Então, nós temos que saber quanto que representa 50% de 360. Então, eu poderia vir aqui e fazer o seguinte, 50, certo? Por cento, pode ser feito assim, 50% de 360 graus. Quanto que isso vale? Como que eu faço isso? Professor, eu aprendi que eu posso dividir 360 por 100 e multiplicar por 50. Pode. Beleza, dá certinho. Só que nós vamos ser um pouquinho mais práticos aqui. Vou repetir aqui novamente. 50 sobre 100. Esse dia eu vou transformar ele em multiplicação. Vou manter o 360 graus aqui, certo? E aí nós vamos fazer o seguinte, simplificar as frações. Eu posso simplificar esse zero com esse zero com esse aqui. Na verdade, o 100 agora já acabou. O denominador 100 já era. Então, sobrou apenas a multiplicação de 5 vezes 36. E 5 vezes 36 dá um total de 180 graus. Essa aqui não precisava nem de fazer. Ok? Por quê? Porque 50% é metade do nosso círculo. Se o nosso círculo tem 180 graus, eu estou com 50%, a metade de 360. Então, nós temos 180 graus. E agora, para resolver a porcentagem, quantos graus cada valor desse representa, eu vou fazer da mesma forma. O 30% vai ser o quê? 30% de, aí eu vou colocar um vezes, 360 graus. Vou simplificar esse zero com esse, vou simplificar esse com esse, sobrou apenas 3 vezes 36. E 3 vezes 36 dá um total de 108 graus. Beleza? Para responder essa e essa, eu posso até montar aqui, 15%, mesma coisa, de 360 graus. Só que o 15% representa a metade do 30%. Se 30% deu 108, qual que é a metade de 108? 54. Então, 15% de 360 graus dá um total de 54 graus. Ok? E o 5%? O 5%, ele representa o quê? A terça parte de 360 graus, a terça parte do 15%. Certo? 15 dividido por 3, 5. Então, 5% é você pegar o valor do 15 e dividir por 3. Se 15% deu 54, 54 graus você divide por 3, dá um total de 18 graus. Para ser um pouquinho mais prático. E agora nós temos que, com a utilização do transferidor, marcar esses ângulos, as medidas em graus, no nosso círculo. Ok?
Então, agora é hora de utilizar o transferidor, certo? A primeira medida do ângulo que eu vou representar é o 180 graus. Para isso eu vou fazer o seguinte, vou pegar o meu transferidor, importante posicionar o centro do transferidor no centro do círculo, tá? Aqui, ó. Olha só. Por exemplo, ó. E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos traçar uma linha, por exemplo, em cima da linha da fé, que é essa linha do transferidor aqui, ó. Aí se você observar, veja bem, o que você tem aqui já de imediato, aqui, ó. Aqui é o centro, essa abertura daqui até aqui é metade do círculo. Então aqui nós temos quantos por cento? 50%, que são os 3.000 votos recebidos. Então aqui nossa representação, né, esse espaço corresponde a 50% dos votos. E o 30%? Aí o 30%, ele é em relação ao ângulo 108 graus. Como que eu faço 108? Agora eu vou posicionar de novo meu transferidor aqui. Vou observar, posicionar direitinho no centro, na linha do zero. E vou contar até o 108 aqui, ó. Olha só, 0, 10, 20, 30, aqui na parte interna, certo? Começando pelo zero. O 100 graus está aqui, cada tracinho desse é 1 grau. Então 100, 101, 102, até 105 aqui, ó. 106, 107, 108. Então está mais ou menos aqui assim, pegando, ok, aqui, ó. Então nós temos que, dessa abertura aqui até essa aqui, nós temos uma medida que corresponde a 108 graus. Vou fazer essa linha, esse risco, e vou representar, então, essa medida sendo o valor correspondente a 30%. Aqui embaixo, 50%. Ok? E agora eu tenho que representar o seguinte, os 54 graus e o 18 graus. O que eu faço? Eu posiciono, por exemplo, do lado de cá. Olha só, agora, aquela hora eu considerei o zero, comecei a contar a abertura daqui em sentido para cá. Agora eu vou contar do contrário. Vou começar daqui e vou para cá. Eu tenho que posicionar meu espaço aqui. Meus dois setores aqui. Cada abertura dessa é um setor. Aí eu vou começar por aqui, eu tenho que começar do zero. Não vou começar do 180, vou começar do ângulo externo. 0, 10, 20, 30. Aí, ó, 0, 10, 20, 30, 40, 54 graus, não é isso? Então, um tracinho antes para cá um pouquinho. Então, mais ou menos aqui, voltando aqui que saiu do lugar. 54, aqui assim, ó. Pronto. Beleza, então. Então, agora eu vou traçar essa linha aqui, dessa forma. Vou afirmar, então, que essa abertura aqui, ela corresponde aos 900 candidatos, né, que foram 900 eleitores, que corresponde a um total de 15%. E como nós estamos trabalhando numa situação que envolve 4 porcentagens, essa abertura que ficou restando aqui, né, ela corresponde a 5%, que são os 300 eleitores que se ausentaram na eleição. Ok? Valeu, forte abraço a todos aí. Espero que tenham entendido.